Hallo, meine Lieben, alles in Ordnung bei euch? Tudo bem com vocês? Mir geht es gut, comigo está tudo bem. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, é um vídeo um pouquinho mais gramatical, por assim dizer. A gente vai conhecer aqui o imperativo, tá? O imperative, que é a forma ali verbal que a gente usa para dar ordens em alemão, tá? Espero que vocês curtam, papel e caneta aí na mão, porque a aula de hoje aí possui informações muito importantes sobre esse aspecto ali de dar ordem, de pedir algo para alguém, tá bem? Então, vamos lá. Como eu já havia comentado, tá? A forma verbal que a gente utiliza em alemão ali para dar ordens é o que a gente chama de imperative, tá? Em português, o imperativo, que também ali é a forma que a gente usa em português para dar ordem a alguém, certo? Como acontece ali, como a gente constrói, então, o imperativo em alemão, tá? Trouxe aqui uma tabela para vocês perceberem ali o verbo conjugado no present, tá? No presente, e o verbo ali, então, no imperative, que é a forma que a gente está aprendendo na aula de hoje, tá? Então, ali no verbo kommen, né, que é o verbo vir, a gente tem do kommst no presente, né? O que acontece ali no imperative? O do desaparece, tá? O sujeito some, e a terminação de ST ali da conjugação verbal também desaparece, tá? Isso é o que normalmente vai acontecer ali para o do, que é esse você informal. Então, se eu quero dar uma ordem informal ali a uma pessoa, a gente acaba utilizando, então, essa forma aqui do do, mas lembrando, sem sujeito e sem a terminação em ST ali ao final, tá? Então, fica ali um komm, tá? Komm, que vai dar essa ideia de venha, tá? Depois, a gente tem ali a outra conjugação para o ia, né? Ia é o vocês informal, então é a forma que a gente usa ali para mandar alguém, né? Em alguém no plural, de uma maneira ali, como que eu posso dizer? Informal, né? Ia. Então, no presente, a gente tinha ali ia kommt, né? Terminação em T, normal. O que acontece no imperativo? A conjugação fica a mesma, a gente vai ter ali um kommt, mas aqui a gente também não vai utilizar sujeito, tá? Então, o ia vai desaparecer. A gente vai usar ali somente kommt para dar essa ideia de venham, né? No plural. Agora, também a gente tem ali em alemão o Sie, que é o você, vocês formal. Então, é o que a gente vai utilizar em situações formais, em que a gente não conhece a pessoa, tá? Aqui também é muito simples, a conjugação verbal é a mesma. Então, no presente, a gente tinha ali Sie kommen. Então, no imperativo, a conjugação fica igual. A diferença é que aqui a gente vai ter ali o sujeito e a gente vai inverter. Em vez da gente colocar ali Sie kommen, que seria no presente normal, a gente vai ter kommen Sie, tá? Que vai dar essa ideia de venham ou venha ali num contexto formal, tá? Então, lembrando aqui, o imperativo com do e ia não possui sujeito, a gente não utiliza, tá? A gente tira o sujeito. A gente só vai utilizar o sujeito ali para o Sie, para o formal, tá certo? E aqui, então, eu trouxe todos as possíveis situações ali diferentes, né, de verbos e tudo mais, em que vocês podem utilizar o imperativo, tá? Começando por verbos normais. Então, eu trouxe ali os exemplos somente com o do, porque é o que sofre mais alterações e vocês vão entender por quê, tá? Então, como eu havia dito, o kommen, né, quando a gente tem ali no presente, no imperativo, ele tira aquela terminação de ST, que seria, né, a conjugação para o do kommst. A gente tira o ST e tira o sujeito. Então, fica ali somente komm, tá? Komm, que vai dar essa ideia de vem ali informalmente, tá? Agora, a gente já viu, vocês já aprenderam aqueles verbos irregulares, né? Unregelmäßige Verben, né? E aqui o exemplo é aquele verbo ali que se transforma do e para o i, tá? Ou aqui, né, no exemplo do nehmen, que é um verbo muito, muito irregular, além da mudança do e para i, a gente vai ter ali a troca do H para um outro M, né? Então, é um verbo bastante irregular. Mas eu só trouxe isso para mostrar para vocês que a mudança de E para I permanece a mesma aqui, tá? A diferença é que a gente vai tirar o ST da conjugação. Então, em vez de eu utilizar ali para o do no presente do nimmst, eu vou utilizar aqui somente nimm, tá? Nimm, sem ST, sem nada e sem sujeito também, certo? Agora, o que acontece com os verbos irregulares que a gente viu, que tinha aquela mudança de A para E, né, para A tremado? A gente viu que com o fahren ali, que é o verbo ir, né, a gente tinha do fast no presente, né?
que acontece no imperativo? Esse A volta ao normal, tá? Então, todos esses verbos irregulares ali que sofrem essa mudança de A para E, aqui no do, no imperativo, quando a gente dá ordem, esse A tremado desaparece, a gente retorna lá para aquele A normal, tá? Então, aqui é um Fá, tá? Fá. Esse R quase não aparece ali na minha pronúncia, certo? E ainda um outro contexto é com verbos separáveis, né? Trennbare Verben, né? O exemplo que eu trouxe aqui é o verbo aufräumen, que é o verbo arrumar, organizar, né? Então, se a gente conjugasse isso no presente normal pro du, a gente colocaria du räumst auf, né? Você arruma. Aqui, a gente só vai tirar o ST ali da conjugação e o du vai desaparecer. Então, räum die Küche auf, por exemplo. Arrume a cozinha, né? Räum die Küche auf. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês que no imperativo os verbos separáveis seguem sendo separáveis, tá? Então, o meu prefixo, novamente, aqui vai lá para o final, ok? Por que eu não trouxe o ia, que é o imperativo ali para vocês formal, para vocês informal, né? Que é o plural ali do du, porque a conjugação fica a mesma, é o que eu coloquei ali igual para vocês, ó. Fica igual ao presente, tá? Então, a diferença é que aqui a gente começa com o verbo e a gente não utiliza sujeito. Então, em vez de eu colocar, por exemplo, ia kommt, no presente eu vou colocar simplesmente kommt, que vai dar essa ideia de venham ali para o plural informal, né? A mesma situação com o nehmen. Em vez de eu colocar ia nehmt, o meu sujeito desaparece e fica somente ali nehmt, tá? E aí também a mesma situação com o fahren, né? Ia fahrt, aqui fahrt, tá? A conjugação é a mesma, só o sujeito desaparece, tá? E com o formal, vocês já viram, é mais fácil ainda, né? Com o sie ali de você, vocês formal. Porque a conjugação é a mesma, tá? Do presente, a gente só inverte ali o sujeito e o verbo, tá? Então, no imperativo, a gente sempre vai começar com o verbo na primeira posição. Então, por exemplo, kommen Sie, que vai dar essa ideia de venha, venham, né? Formalmente. Nehmen Sie diese Tablette, né? Tome esse remédio, esse comprimido, esse medicamento, né? E fahren Sie nach Hause, né? Vá para casa, vão para casa. Sempre lembrando aí que o Sie vai dar essa ideia, então, de você, vocês formal, desculpa. Então, sempre vai ser voltado ali para uma ordem formal, quando a gente não conhece a pessoa, quando a gente quer ser bem educado, tá certo? Agora, a gente tem aqui, então, só para retomar, o imperativo de verbos irregulares, tá? Que sofrem uma alteração ali. Então, é importante, tá? A gente prestar muita atenção aqui, porque um dos verbos muito irregulares, tá? Que a gente tem aqui, é o verbo sein, né? Que é o ser, estar. E aqui ele tem uma forma própria no imperativo. Então, esse verbo a gente precisa decorar, tá? Por quê? Porque não vai seguir ali a conjugação do presente. Como é o caso ali do Sie, ó. No presente, a gente coloca Sie sind, né? Aqui no imperativo vai ser seien Sie, tá? Seien. É uma conjugação específica para o verbo sein ali no imperativo. Então, a gente precisa aprender, tá? A mesma situação vai acontecer ali para o du, tá? No presente, a gente tinha du bist, né? Então, ficaria estranho simplesmente colocar ali be, né? Então, por isso, a gente usa essa forma clara ali, que é o sei, tá? Sei. Então, anotem aí, porque essa informação é muito importante, é muito irregular e a gente precisa decorar, tá certo? Agora, o ia, eu não marquei em vermelho ali, porque a conjugação é a mesma do presente. No presente, a gente tinha ia seid, né? A diferença é que aqui a gente começa com o verbo e não utiliza sujeito. Então, a gente coloca simplesmente seid, tá? Por exemplo, seid geduldig. Sejam pacientes, tá? Seid geduldig, ok? E o haben também é um pouquinho irregular, principalmente ali no du, ó. Porque no presente a gente tem du hast, né? Du hast Geduld, você tem paciência. Se eu quero dizer ali tenha paciência, hab Geduld, tá? Então aqui a gente não vai terminar ali somente com ha, a gente simplesmente não vai tirar ali o ST da conjugação, a gente vai ter que colocar esse B ao final, tá? Então, hab. Agora, para o Sie é igual, ó, haben Sie, e para o ia também é o habt, né? Mesma conjugação do presente, tá? Então, os exemplos ali, seien Sie geduldig,
seja paciente ou sejam pacientes, né? Ali vai depender se for singular ou plural, né? No formal. E hab Geduld, tenha paciência, isso aqui vai se referir simplesmente ali ao du, ao você informal, tá bem? Então aqui, além disso, lembrem-se que o alemão é muito educado, né? Então se vocês quiserem transformar uma ordem ali em uma ordem mais educada, utilizem o bitte, né? Que é esse por favor. Então sempre ali podem usar e abusar do bitte nessas ordens, porque nunca vai estar errado e vai tornar essa ordem de vocês mais educada, tá? O exemplo ali, helfen Sie mir bitte. Me ajude, por favor, né? Helfen Sie mir bitte. Tá? Então, podem usar e abusar aí do bitte nessas ordens em alemão, certo? E aqui mais alguns exemplos, ó. Trink diesen Tee. Beba esse chá. Isso aqui vai se referir aqui pessoa. Pela terminação ali, vocês já identificam, ó, ao du, né? Por quê? Porque na conjugação do presente a gente teria do trinkst com ST, o ST desaparece e o du também. Então, esse trink vai se referir ali ao du, ao você informal, tá? Próximo exemplo. Kommt bitte schnell. Kommt bitte schnell. Venham rápido, por favor, né? Venham logo. A qual conjugação ali, a qual pessoa essa minha ordem se refere? Ao ia, né? Porque na conjugação do presente a gente sabe que é ia kommt, né? Aqui, então, para transformar isso em uma ordem, a gente tira o ia e coloca o verbo ali na primeira posição, tá? Kommt bitte schnell. Venham logo, por favor, tá? E por último ali ainda, gehen Sie doch zum Arzt. O dort também é uma partícula que a gente não consegue traduzir muitas vezes para o português, tá? Mas que também vai tornar a ordem aqui mais educada. Então, vocês podem utilizar dort ou podem utilizar o bitte também, tá? Então, gehen Sie doch zum Arzt, vá ao médico, tá? Aqui a gente sabe que é formal porque o próprio Sie já aparece ali nos mostrando essa formalidade, né? Posso traduzir isso como um vá ao médico para um você formal singular ou vão ao médico, né? Para um vocês ali plural formal, tá bem? Então lembre-se sempre, cuidem as conjugações aí, porque não é tão difícil o imperativo, a gente só precisa mesmo de atenção, tá? Agora, como um exercício aqui para a gente praticar melhor antes de encerrarmos a aula de hoje, eu trouxe algumas frases aqui e eu quero que vocês pausem o vídeo e pela terminação, pela construção do imperativo, vocês tentem identificar a quem é essa ordem, tá? E aí eu trouxe ali as três possibilidades. Para o Herr Müller, oder Herr Müller und Frau Müller, tá? Então, ou para o Sr. Müller ou para os senhores ali, né? Senhora e Sr. Müller. Isso aqui vai indicar a formalidade, então são ordens formais, por isso eu utilizei Herr und Frau, né? Agora, no meio, a gente tem a Anna, simplesmente. É um você, tá? É a ela ali, né? Mas indica ali a informalidade singular, um du, tá? Como se eu estivesse dando a ordem ali para um você informal. E Anna und Lucas seria essa ordem ali para um vocês informal, para um ia, tá? Então, pausem o vídeo aqui. Pelas conjugações aí, tentem identificar a quem eu estou dando essa ordem, tá bem? Tentaram? Espero que sim, é muito importante. E agora a gente vai corrigir juntos, então, para vocês verem aqui o que vocês acertaram e o que não ficou muito claro aí no momento que vocês fizeram os exercícios. Vamos lá. Komm schnell. Venha logo. Ó, ali se refere a Anna, porque eu tenho aquela ideia de du kommst. Tirei o ST da conjugação, isso só vai se referir ali a um du, né? Nehmen Sie bitte Platz. Tome lugar, pegue por favor o lugar, né? Nehmen Sie. Meu Sie já aparece ali, automaticamente eu vou ter aqui uma ordem formal. Por isso, para o Herr Müller ou Herr und Frau Müller, né? Esst doch etwas. Comam algo. Esse est é a conjugação lá no presente para o ia. Ia est, né? Vocês comem, né? Então, aqui, o meu ia desaparece. Eu sei que, pela conjugação, a gente está dando a ordem ali para o ia, tá? Para esse vocês informal, que nesse caso é a Ana e o Lucas, né? Gib mir mal das Glas. Me dê, por favor, o copo, tá? Mal também, assim como dor, é algo que normalmente aparece ali nessas ordens para torná-la mais educada, tá? Então, a gente não consegue traduzir isso para o português. Gib mir mal das Glas.
Gib, ó, isso aqui se refere ao du. No presente a gente teria du gibst, né? Você dá. Então, tira o ST, o du desaparece, fica ali então essa ordem para Anna, né? Hab keine Angst. Lembram lá que a gente falou do haben, que tem uma irregularidade ali. Aqui a gente também tem essa ordem para o du, né? Por que irregular, Mari? Porque no presente a gente vai ter do hast, né? Mas aqui no imperativo eu preciso colocar aquele B ali ao final, tá? Então, hab keine Angst bedeutet não tenha medo, tá? Significa ali não ter medo, não tenha medo. Seien Sie geduldig. Sejam pacientes, né? Então, esse seien Sie é formal, pode ser singular para o Herr Müller ou plural ali para o Herr e Frau Müller, né? E habt Geduld, tenham paciência. Aquele T já indica que a minha conjugação aqui é voltada para o ia, né? Então, vocês, habt Geduld, tenham paciência, tá? Então, espero que vocês tenham ido bem no exercício, tá? Vou deixar aqui também como tarefa de casa mais um exercício para vocês praticarem em casa. Deixei algumas construções aqui e eu quero que vocês tentem aí em casa construir o imperativo aqui para essas três possibilidades que a gente viu na aula de hoje. Para o du, que é esse você informal, ia, vocês informal, e sie, você, vocês formal, tá? Então, utilizem, prestem atenção nos verbos que eu trouxe aqui, são esses verbos que vocês vão ter que colocar no imperativo, tá? Lembrando ainda que o imperativo a gente começa sempre pelo verbo, tá? O verbo ocupa sempre a primeira posição ali nas ordens em alemão, tá? Então, o que eu trouxe aqui é langsam sprechen, falar devagar, einen Kaffee trinken, beber um café, die Hausaufgaben machen, fazer as tarefas de casa, zum Arzt gehen, ir ao médico, diese Tablette nehmen, tomar esse comprimido, das Haus aufräumen, arrumar, organizar a casa, nach Hause fahren, ir para casa, einen Text lesen, ler um texto, zu Hause bleiben, ficar em casa, e höflich sein, ser educado, tá? Caso vocês tenham dúvidas na conjugação do imperativo, procurem por esses verbos ali no dicionário Leu, né? Que eu sempre recomendo para vocês e que sempre tem uma tabelinha ali em que vocês podem consultar a conjugação verbal aí desses verbos. Mas tentem, antes de mais nada, construírem o imperativo por vocês mesmos, né? Olhem as dicas da aula de hoje, vocês sabem quais são as terminações que a gente usa e prestem atenção na posição do verbo ali na primeira posição sempre, tá bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que o assunto tenha ficado claro e desejo a vocês, então, aí bons estudos, boa revisão em relação aí ao imperativo em alemão, tá bem? Até o próximo vídeo, Leute. Tschüss, tschüss!